Olá, o Ecocenado começa agora e você vai ver como era a situação do meio ambiente há 200 anos atrás, na independência do Brasil. Tem um documento do início do século XVIII, de um jesuíta chamado Antonil, em que ele fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço. Então, esse embaraço era a Mata Atlântica. E a triste história da destruição quase completa da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ia desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas hoje restam apenas 12,4% da floresta original. Veja também produção de energia a partir de fezes humanas no quadro Ideias Verdes. Um professor de engenharia ambiental do Instituto Ulsan de Ciências e Tecnologia da Coreia do Sul desenvolveu um método que transforma fezes humanas em energia, economizando água no processo. E a obra de Rômulo Andrade, um artista em busca das conexões entre arte, história e natureza. No mês em que comemoramos o bicentenário da independência do Brasil, conversamos com historiadores ambientais e com o embaixador da União Europeia, para entendermos como era a situação do meio ambiente na época da independência e o que mudou na visão dos europeus, nossos colonizadores, nos últimos 200 anos. Nós conversamos com o professor José Augusto Pádua, que é coordenador do Laboratório de História e Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, em uma live que eu vi recentemente, que o senhor participou, o senhor comentava que o próprio nome do nosso país, né, Brasil, ele já traz em si uma ideia que estava por trás de todo o processo de colonização, não é? Houve uma disputa no início. Nós sabemos que um nome como Terra de Santa Cruz ficou muito forte, foi utilizado e chamava atenção para o aspecto religioso. Mas o nome Brasil indicava o primeiro elemento da natureza aqui do atual território brasileiro que tinha um grande valor mercantil. E a vitória do nome Brasil eu acho significativa, porque ela acaba indicando que desde o início a busca pela riqueza natural, a busca pela exploração da natureza foi constitutiva desse processo de ocupação colonial. E na sequência, à medida que eles vêm conhecendo o território, eles estabelecem aqui esse reinado da monocultura, né, com a cana-de-açúcar no Nordeste, depois com outros produtos, como o algodão e mais tarde o café, depois o eucalipto, a soja, né, na história do Brasil. Mas a primeira exploração foi a exploração da cana. E essa monocultura da cana, eu acho que ela marcou muito a formação do Brasil. Tem um documento do início do século XVIII, de um jesuíta chamado Antonil, em que ele fala uma coisa extraordinária. Ele diz assim: encontrada a terra para plantar a cana, se roça, se queima, se limpa, tirando tudo que sirva de embaraço. Então, esse embaraço era a Mata Atlântica. A gente pode imaginar a Mata Atlântica, 130 milhões de hectares de Mata Atlântica, aquele tapete contínuo assim, de floresta, né? A sensação que eles tinham era um oceano verde ilimitado. Você não tinha que se preocupar em conservação, podia usar, queimar quanto fosse necessário, que sempre haveria mais. Tem um outro elemento aí também muito importante no processo de colonização, que foi a pecuária, né? Eu chamo, por exemplo, o gado bovino de uma arma secreta ecológica de conquista, não é? Criar gado bovino na Mata Atlântica não faz sentido, porque é muito difícil você criar gado bovino dentro da floresta, e queimar a floresta para botar gado bovino é uma estupidez, porque não compensa economicamente. Eles observam que no interior do território você tinha áreas de savana, você tinha cerrados, você tinha caatingas, tinha campos naturais. Então eles jogam o gado bovino para o interior, e com isso eles vão expandindo a América Portuguesa. Este ano nós celebramos os 200 anos da independência do Brasil. Essa data, o 7 de setembro de 1822, ela representa alguma coisa sob a perspectiva da história ambiental do Brasil? O século XIX é uma espécie de consolidação do padrão de exploração criado na colônia. É quase que uma continuidade, né? Continuam as monoculturas, continua a escravidão.
Uma mudança que acontece com a independência é a formação de uma inteligência brasileira. Não é um grupo de pessoas comprometidas com o país, investigadores e pessoas de ciência. Um arquétipo desse personagem é o José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que é um estadista da independência e também um grande intelectual da época e com uma enorme preocupação com a destruição. Ele é quase apocalíptico, ele disse que se não mudasse a destruição das florestas, ele disse isso em 1823, em 200 anos o Brasil ficaria reduzido aos desertos da Líbia. No momento da independência, em 1822, se você juntasse toda a população das regiões sob domínio colonial, era em torno de uns 4,5 milhões de pessoas. Quando você chega em 1900, eram 17 milhões de pessoas, né? Hoje nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Então, o Brasil ele sofre uma mudança de escala. Na Universidade de Brasília, conversamos com outro historiador ambiental, o professor José Luiz Franco. A gente tem, os viajantes naturalistas também, que, enfim, tinham esse interesse pela natureza e vão ter uma influência muito grande, Alexander von Humboldt, que era um pensador romântico. Ele é o protótipo, de todos esses viajantes naturalistas, que muitos vieram para o Brasil, E a perspectiva romântica sobre a natureza selvagem, era uma perspectiva, de admiração, Em 1817, por ocasião de seu casamento com o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro I, a arquiduquesa da Áustria, Maria Leopoldina, desembarcou no Rio de Janeiro acompanhada por um grupo de cientistas austríacos e alemães, que integraram a primeira expedição estrangeira dedicada a desenvolver estudos e pesquisas de história natural nos domínios portugueses. Considerado um feito extraordinário na história da ciência, durante os 3 anos de viagem e mais de 10.000 quilômetros percorridos pelo território brasileiro, os naturalistas da expedição conseguiram reunir e levar para a Europa milhares de espécimes de nossa fauna e flora. A grande destruição mesmo acontece a partir de 1900, que aí é um crescimento enorme da população, de 50 milhões para 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas, de uma taxa de urbanização de 36% para 85%, então as cidades aumentaram muito. A abertura daquelas fronteiras de ocupação do Cerrado e da Floresta Amazônica, que estavam quase intocadas. A gente tem 2 convenções que são chave para a gente entender a questão ambiental. A Convenção do Clima, que é mais conhecida, por a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global, Então entra uma perspectiva mais antropocêntrica em relação a isso, Isso vai afetar, os seres humanos de uma forma bastante intensa, Mas a outra convenção que é chave é a Convenção sobre Diversidade Biológica. E essa trata de um problema que é menos conhecido, O fato de que a gente vive um processo de extinção de espécies em massa. A Mata Atlântica, ela nos traz muitas lições, eu acho que da história. Por exemplo, parecia um oceano sem fim e hoje está quase acabado. Então isso nos mostra que a floresta amazônica parece um oceano sem fim, mas se não houver políticas muito fortes, ela acaba também em algumas décadas. Não tenhamos ilusões. Ainda fomos até a sede da União Europeia no Brasil para entender o que mudou na visão do europeu sobre nossos recursos naturais. Mudou tudo. Eu acho que temos um mundo diferente. A consciência, eu diria, da população, no seu conjunto,
tem uma ideia muito mais clara, não? De como todos nós dependemos da natureza. Isso também existia no passado, logicamente eles tinham que confrontar essa natureza, mas agora há a percepção de que a nossa ação como seres humanos tem um efeito sobre a natureza. Tem efeitos positivos, logicamente fizemos muitas melhoras do ponto de vista das pesquisas, na medicina, no âmbito agrícola, muitas coisas, mas também pode ter um efeito negativo. O que os historiadores ambientais brasileiros nos revelam hoje é que justamente o europeu trouxe para cá uma série de práticas extremamente danosas para a natureza. Agora, hoje a gente vive esse dilema, quer dizer, como que a gente não impede o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo como que a gente adequa essa cultura econômica que permanece. Temos que conseguir encontrar fórmulas que, por um lado, assegurem o desenvolvimento. É importante realmente conseguir criar riqueza, mas fazer isso sabendo, incorporando os custos das coisas que você vai usar. Água, se podia pensar no passado, é um bem que é infinito. Então não tem tanto valor, você pode usar de qualquer forma. Hoje sabemos que não, sabemos que justamente a água vai ser, mirando para o presente, mas mirando ainda mais para o futuro, mas vai ser ainda mais um bem escasso. Portanto, temos que assegurar realmente a preservação da água. Eu acho que estamos numa mudança de paradigma. Temos que mudar as formas de pensar, temos que mudar as formas de viver. E a história nos serve. Eu acho que exemplos você colocou de algumas atividades que efetivamente não foram bem geridas. Agora podemos dizer, no tempo era muito mais difícil, não, para as pessoas que atuavam desse ponto de vista, mas agora sim podemos saber realmente o efeito que cada uma das atividades tem e adaptar a forma de fazer as coisas para que sejam sustentáveis. Embaixador Inácio Banes, muito obrigado por nos dar esse depoimento, por participar aqui do nosso programa. Foi um grande prazer e, logicamente, eu também vou me sumar a ver esse programa, sobretudo para ouvir as outras pessoas, não, que são partes do programa, que, sem dúvida, têm muitas lições importantes a nos dar. Continue acompanhando o Ecosenado. Em 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram numa região de exuberante floresta no sul da Bahia. A Mata Atlântica ia desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mas hoje restam apenas 12,4% da floresta original, uma destruição que foi provocada pela ação do homem. Primeiro, com a exploração do pau-brasil. Depois, com a monocultura da cana-de-açúcar e do café, além da pecuária e da mineração. Mais recentemente, com a expansão urbana. Contar a história da destruição da Mata Atlântica pode impedir a repetição dessas práticas, estimulando a restauração das áreas degradadas e a preservação de todos os nossos biomas. Cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram que as larvas de um besouro conhecido como tenébrio gigante podem se alimentar de poliestireno, uma das formas mais comuns de plástico, usado em material de embalagens e talheres descartáveis, por exemplo. Essas larvas enormes chegam a medir 5 centímetros. A ideia agora é criar usinas de reciclagem que imitem o que fazem as larvas. Primeiro triturar e depois digerir o plástico usando enzimas bacterianas. Um professor de engenharia ambiental do Instituto Ulsan de Ciências e Tecnologia da Coreia do Sul desenvolveu um método que transforma fezes humanas em energia, economizando água no processo. No vaso sanitário especialmente projetado, os excrementos são separados da urina e sugados por vácuo para um tanque no subsolo, usando apenas 1 litro de água por descarga. Micro-organismos decompõem os resíduos em metano, um biogás que é fonte de energia limpa e renovável. Duzentos anos depois da viagem original de Alexander von Humboldt pelos rios Negro, Orinoco e Cassiquiare, uma expedição coordenada pelo Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília refez o percurso do viajante alemão. E nós fomos ao encontro do artista plástico Rômulo Andrade, que participou dessa expedição para buscar as conexões entre arte, história e natureza e recuperar um pouco do deslumbramento causado nos viajantes pela exuberante biodiversidade do Novo Mundo.
A gente começa a conversa com o Rômulo Andrade aqui na Carlo Osório Galeria. A gente veio aqui para visitar a exposição Memória dos Rios, Lugares Sagrados. Essa exposição reúne o material que o Rômulo produziu com base na participação dele na expedição Humboldt. A expedição Humboldt foi concebida para ser uma expedição multidisciplinar e internacional, com o objetivo de realizar estudos e pesquisas na Amazônia brasileira, no Amazonas venezuelano e na Guiana francesa. Ela retoma aquela tradição das grandes expedições científicas e artísticas que aconteceram no Brasil ainda lá nos primórdios, né? No Brasil ainda nos tempos de colônia e do Brasil Império, não é? Como é que era a rotina lá nessa viagem que você participou? Tinha 2 grandes fotógrafos registrando todo o processo. Filmando também, tinha uma equipe que fez umas filmagens desde o canal do Cassiquiare, né, onde a expedição começa, ali na área da Venezuela, que é a origem do Rio Negro, né? Ao longo desse trajeto, lá na expedição, você foi também reunindo materiais, coletando sementes, madeiras, anotações de texturas, né? Cores. Esses registros foram feitos numa coleção de vídeo, né? Que está disponível no YouTube, Expedição Humboldt, né? Que são por áreas. Hidrologia, antropologia, história, artes visuais. Agora, Rômulo, fala um pouco pra gente desse personagem, o Humboldt, né, que foi quem fez a expedição original. Alexander von Humboldt foi um grande cientista alemão, com um homem bem nascido, né, nasceu com uma fortuna, por volta de 1799, imagina, época da Revolução Francesa, né? Esse homem vem com uma pequena equipe, então, América do Sul, para estudar os aspectos da natureza, né? Ainda hoje, são lugares muito isolados, né? O que se encontra lá? O que você, Rômulo, encontrou lá na expedição Humboldt? O que eu achei assim, mais fascinante, especialmente nessas áreas de fronteira, é o viço, né? O vigor da natureza, né? Das florestas, né? Os rios muito limpos, está no meio de uma floresta nativa, né? Com pouca interferência humana, né? Árvores de 50 metros, né? Esse painel que a gente está vendo aqui atrás já é uma das obras que o Rômulo trouxe aqui para a Carlo Osório Galeria. Mas agora eu convido vocês para a gente visitar a exposição Memória dos Rios, Lugares Sagrados. Vamos lá, Rômulo? Vamos lá. O nome da exposição, a Memória dos Rios, Lugares Sagrados, porque a população do Alto Rio Negro considera que as pedras que têm essas inscrições, determinados grafismos, né, são chamados lá dos lugares sagrados. É uma mensagem que vem dos antepassados, né? São desenhos entalhados milenários, né? Tem um pouco o universo da água. Os rios amazônicos, de modo geral, são turvos. São poucos rios, por exemplo, como o Tapajós, né? De água muito clara. Grande parte dos rios tem sedimentos. Por exemplo, o Rio Negro, o que faz ele ter aquela cor de chá, né? Apesar da areia branca, o rio é escuro por conta das raízes por onde ele passa, que liberam determinadas substâncias, né, que tingem a água do rio. E aqui é toda uma série sobre lonas, né? Toda essa coleção aqui é sobre lonas, sempre levando em conta essa presença da água, né? E esses grafismos encontrados nas pedras lá.
esse aqui é um detalhe da proa do barco que nós viajamos na expedição, o Veloz, que ele era azul, esse tom de azul, com alguns detalhes em laranja. Era um barco de recreio grande, desses rios amazônicos, que foi adaptado para a expedição. E aqui é um detalhe de Itaúba, que é uma madeira amazônica extremamente leve, ele é flutuante, e que em algum momento a tripulação estava trocando algumas peças, e aí eu pedi, não, isso aqui não é lixo, deixa aqui, eu vou fazer alguma coisa com ele. Essa pintura aqui, eu utilizo uma técnica com tinta óleo e cera de abelha, para dar esse acabamento fosco, assim, aveludado, a cor, né? E os grafismos que se aproximam da linguagem usada aí por diversos dos povos indígenas, né? Aqui, o tal das águas, Romulo. É uma pintura que eu procurei me aproximar da cor das árvores, da cor da floresta, né? Aqui são diversos banhos, né? Como uma grande aquarela, assim, de superposição de cores. E esse elemento, duas partes que formam uma totalidade, né? Tem essa relação com a filosofia taoísta antiga, né? Da antiga China, né? Que falava do princípio complementar de todas as coisas na natureza, né? O dia, a noite, o quente, o frio, né? Masculino, feminino. Visitamos também o ateliê do artista em uma chácara nos arredores de Brasília. Eu gosto de preparar minhas cores e às vezes recolho um pouco de terra também nas viagens, né? Terras e areias que vêm de Beira-Rio, Serra da Mesa, Chapada Diamantina, as andanças aí pelo Cerrado, né? Tem regiões aqui perto de Goiás Velho, né? Tem toda uma riqueza assim, de pigmento mineral, né? Esses pigmentos aqui, que é uma terra de siena queimada, dá uma cor muito bonita, foi o Atos que me deu. Eram os pigmentos que ele tinha comprado para o ateliê e acabou não usando. Aí eu herdei uma safra de pigmentos. Todos esses que estão com rótulo aqui, ó, vieram lá da oficina do Atos. A Siena é uma região da Itália, né, que tem muitos rios, então é pigmento mineral que é recolhido no leito do rio e depois preparado, refinado, até virar um pó muito fino, né, que é o que se usa para fazer tinta, né. Esse aqui é um trabalho que eu chamo de caixa de memória, como que a gente vê, alguns que a gente viu lá na exposição, né? Que é reunindo diferentes linguagens. Então tem um pouco de pintura, de objeto, né? Com esses luminosos. E aqui um fragmento de um talo de buriti que eu encontrei numa viagem por um buritizal bonito, na Serra dos Topázios. Isso aqui é uma maneira de você falar da paisagem, né? Sem ser de uma forma tão óbvia, né? A arte ajuda a retomar esse diálogo do homem com a natureza, Romulo? Ah, eu acho que sim. A gente aprende com a vivência dos poetas, com a obra dos poetas, como Manuel de Barros, né? Com a obra do Guimarães Rosa, né? Que nós estamos profundamente conectados à natureza, né? E a obra dos poetas nos faz resgatar um pouco da dimensão mais sensível com a vida, né? E o Cerrado, Romulo? Nós estamos no mês de setembro, onde a gente celebra o Dia do Cerrado, dia 11 de setembro, né? Como é que o Cerrado entra na sua obra? Como é que ele te influenciou nessa trajetória? Desde que eu cheguei aqui, vindo do Rio de Janeiro, né, então foi um grande processo de conhecimento, de abertura para uma dimensão de Brasil, né, que é fascinante, assim, toda essa região aqui do Planalto Central. Então tem o aspecto da convivência com a cidade de Brasília, né, e uma relação com o Cerrado que me pegou assim, de uma forma muito profunda, né. Eu tenho chamado assim, o pessoal mais jovem com quem eu convivo para não
lidar com as coisas, com o mundo virtual, com a tecnologia, mas não se distanciar da terra, porque é uma preciosidade. E a gente termina essa edição do Ecocenado com belíssimas imagens da florada dos ipês amarelos, captadas pelo nosso cinegrafista, Rogério Alves, para celebrarmos o Dia do Cerrado, 11 de setembro. Até o próximo programa.